Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. A sombra no quarto. Relato de uma seguidora. Há alguns anos eu morava em uma cidade e dava aulas em outra, a quase 50 km de distância. Por conta disso, 2 vezes por semana eu ficava na casa de uma amiga, também professora. Uma dessas noites tive uma experiência que até hoje me arrepia só de lembrar. Tudo começou quando fomos para o mercado, perto da casa dela. Quando voltamos, eu abri a porta e vi algo preto passar por nós. Na hora, achei que fosse a cachorrinha da minha amiga, a Maia, que talvez tivesse escapado. Comentei isso com ela, mas ao entrarmos, ela verificou e descobriu que a Maia estava quietinha, tranquila no quintal. Foi neste momento que nos olhamos e senti um arrepio que tomou conta do meu corpo. Minha amiga percebeu que algo estava errado e sugeriu que a gente tomasse um banho de sal grosso da cabeça aos pés, pois aquilo não era algo bom. Mais tarde, depois de jantar, fui dormir no quarto de hóspedes. O ambiente parecia normal, mas ainda estava inquieta por causa do ocorrido. Quando eu finalmente consegui pegar no sono, tive uma experiência aterrorizante. Vi claramente o mesmo vulto preto saindo de trás do guarda-roupa. Era como uma sombra, mas com a forma de um cachorro. Antes que eu pudesse reagir, senti aquilo subir em mim e começar a apertar meu pescoço com força. Eu não conseguia respirar. Sentia como se aquilo fosse me matar. Eu tentei me debater, mas não tinha forças. Apesar de ser uma mulher grande e forte, parecia que todo o meu corpo estava paralisado. Foi tão que, em desespero, lembrei-me de começar a orar. Comecei a rezar com tudo que conseguia. Mesmo sem forças, aos poucos esse vulto foi desaparecendo, até sumir por completo. O que me assusta até hoje é o quanto tudo parecia real. Eu vi aquele ser, senti suas mãos ou patas, não sei, no meu pescoço. E o medo era tão palpável que eu não consigo explicar. Depois do ocorrido, conversei com minha amiga que também ficou um pouco abalada. Ela comentou que já ouviu relatos sobre aquela casa e de coisas estranhas acontecerem lá. Mas eu não sabia que era algo tão forte como o que eu vivi naquela noite. Será que era algo maligno? Um espírito ou algum tipo de manifestação sobrenatural? Até hoje, não sei dizer. Só sei que foi uma das experiências mais assustadoras que já tive. E você, já passou por algo assim? Conhece alguém que já tenha vivido algo parecido? E o relato acaba. Nesse sentido, não, nunca vi nada relacionado a um ser que parecia um cachorro, a não ser o demônio das drogas, né? Que esse daí eu já vi pessoalmente. E ele parece um cachorro. É um ser humano, mas tem o rosto de cachorro e forma de cachorro. Agora, eu tenho que ver se quem morava naquela casa mexia com esse tipo de coisa, se a sua amiga por debaixo dos panos mexe com esse tipo de coisa, porque com essa descrição que você passou, só me veio na cabeça o dito cujo das drogas. Mas pode ser que seja algum tipo de entidade que a gente não conhece, alguma espécie de demônio, algo maligno, né? Mas eu acho que não seja só um espírito comum, não. Ainda mais nessa forma, nessa força que ele foi em cima de você. Mas que bom que você conseguiu se livrar desse ser. E espero que você não esteja mais dormindo na casa da sua amiga. E é isso, vamos então para o nosso próximo relato. O encontro na sala. Oi, Isa. Ontem passei por uma experiência que me deixou com a memória ainda fresca. Eu estava sentada no sofá, mexendo em meu celular, quando meus olhos começaram a coçar. Coloquei o celular do meu lado e comecei a coçá-los. Mas, de repente, senti uma presença atrás de mim. Assim que abri os olhos, me virei e vi alguém ao meu lado. A figura estava ali, imóvel, por um breve instante. Então, começou a caminhar em direção à cozinha. No momento, pensei que fosse minha filha, que estivesse no quarto. Chamei por ela e, para minha surpresa, ela saiu do quarto, perguntando o que havia acontecido.
o que havia acontecido. Perguntei se ela tinha passado por ali, mas ela negou. Foi nesse momento que percebi que não poderia ser ela, porque afinal a imagem que eu vi tinha cabelos bem grandes e pretos e usava uma veste branca. Tudo aconteceu tão rápido que na hora eu tentei racionalizar e pensei que poderia ter sido a minha imaginação. Minha filha ficou assustada com o que contei. Então, para tranquilizá-la, menti e disse que estava apenas brincando com ela. Se eu tivesse contado a verdade, ela provavelmente teria ficado com tanto medo que nem dormiria no quarto dela. A questão é, embora eu tenha tentado ignorar o que aconteceu, não consigo tirar da minha cabeça aquela presença em minha casa. Minha casa sempre foi palco de acontecimentos sobrenaturais. E todas que vêm aqui comentam sobre a energia pesada que sente no ambiente. Não sei exatamente o que ou quem era aquilo, mas é difícil de viver em um lugar em onde o inexplicável parece fazer parte do cotidiano. Obrigado por ler meu relato. Eu te agradeço por ler o seu relato. E você nunca fez uma limpeza aí espiritual? Chamou alguém, um padre, um pastor? Mesmo com todo mundo falando que aí tem um ambiente pesado, que deixa uma sensação ruim. Vocês têm que limpar, gente. Vocês vão deixar até o bicho ruim fazer alguma coisa? Nem doido. Acho que vocês são muito calmos. Eu admiro a calma e a coragem de vocês quando acontece esse tipo de coisa e vocês ficam ali presos, sem fazer nada, sem falar nada e só deixa a vida me levar. Parabéns. Pra mim, vocês são muito corajosos. Eu já teria chamado padre, pastor, benzedeira, pai de santo, todo mundo pra ir lá, junto todo mundo, dá a mãozinha todo mundo e todo mundo faz uma oração aí pra expulsar. E se um não conseguir, todo mundo junto vai. Mas estranho. Como você falou que já sempre foi palco de coisas estranhas, será que não aconteceu alguma tragédia? Será que o terreno não era amaldiçoado? Será que não tem alguma coisa aí pra ser descoberto? Você sempre morou aí? É casa de aluguel? Conta pra nós entender melhor essa história aí. Mas gostei bastante do seu relato. Inclusive, como sempre foi palco, pode nos mandar mais relatos. Estou ansiosa para saber mais. E é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O fantasma da festa. A minha história aconteceu no final do ano passado. E foi algo que me deixou bem abalada. Eu tinha ido a uma festa de um amigo. E estava tudo normal. A festa estava boa, mas eu comecei a sentir um pouco de calor. Fui fazer 1 hora ali na varanda para tomar um ar. Lá fora, depois de um tempo, um cara veio falar comigo. Ele não falou nenhuma baboseira, e eu achei ele bem bonitinho. Então, resolvi dar uma chance para ele. Nós começamos a conversar numa boa, e ele tinha até que um papo legal, e ficamos lá conversando por um bom tempo. Nós descobrimos que tinha alguns gostos bem parecidos, para música, comida, lazer. Eu comecei a ficar bem interessada nele, não vou mentir. Ele parecia ser aquele homem diferente dos outros, sabe? Que nos estamos sempre procurando. Mas ele não revelou muita coisa sobre ele. Eu sugeri que dessemos uma voltinha pelo terreno da casa. Na verdade mesmo, eu queria encontrar um lugar mais calmo para dar uns beijinhos nele. Mas, claro, que eu não falei isso pra ele. Nós começamos a andar e eu vi que na piscina não estava ninguém, que ela estava completamente vazia. Lá então, eu comecei a ir naquela direção. Enquanto estávamos indo, eu estava falando com ele que nem tagarela. E ele só prestando atenção e ouvindo. Mas quando nós chegamos perto da piscina, ele começou a ficar um pouco inquieto e nervoso. Ele olhava para a piscina, passava a mão no pescoço e parou de prestar atenção no que eu estava falando. Ele realmente estava bem desconfortável de estar ali. Então eu sugeri que a gente fosse para outro lugar. E eu concordei com ele para sairmos dali. Acabamos voltando para a festa e continuamos conversando. Um pouco depois eu falei que queria beber algo e que eu ia trazer alguma coisa para ele. Ele falou que tudo bem e que ia ficar lá esperando. Eu fui. E quando voltei, ele já não estava mais lá. Procurei por todos os lugares, mas não o vi mais. Eu achei que ele tivesse dado uma saidinha para fazer algo e já voltava. Mas o tempo foi passando e ele não voltou. Depois de meia hora eu fui procurá-lo. E procurei em todos os cantos e não achei. Eu fiquei super chateada. Mas deixei para lá. E resolvi curtir o resto da festa. Mas acabei não falando com ninguém sobre.
Eu acabei indo embora para casa e sem saber quem era o gatinho que eu tinha tanto gostado. Depois de 2 dias depois, eu voltei à casa daquele meu amigo que tinha dado a festa. Nós estávamos conversando. Quando eu perguntei para ele quem era o gatinho que eu tinha conversado na festa, pois eu tinha me interessado bastante por ele. Ele falou que não tinha visto e me perguntou como ele era. Eu descrevi. E como ele era amigo, me mostrou fotos dos amigos dele que combinavam com a descrição. Eu não vi nenhum deles nas fotos que ele me mostrou. Comecei a ver as outras fotos que tinha trazido no álbum. 2, 3, 4 folhas, até que finalmente soltei um berro. Achei, é esse aqui. Ele pegou a foto e com uma cara de irritado falou, esse cara aqui que você viu? Eu falei, ele mesmo. E ele perguntou, você tem certeza do que você está falando? E eu respondi que tinha certeza absoluta. Esse meu amigo fechou a cara e ficou extremamente bravo. Eu não tô vendo graça nenhuma nessa brincadeira, ele disse. E eu não estava entendendo nada. Olhei para ele e falei, que brincadeira. E ele falou que faz 2 anos que aquele primo dele tinha se afogado na piscina da casa. Quando ele falou, eu fiquei completamente pálida. Peguei a foto e era exatamente o cara que eu estava conversando na festa. Era o primo dele, o primo que havia morrido. Eu fiquei tão chateada e triste por dentro que eu não sabia nem como me expressar. Quando nós dois estávamos na piscina, ele deveria estar nervoso, pois estava lembrando onde tinha morrido. Eu não sei o porquê aquilo aconteceu comigo, ou exatamente o que aconteceu, mas eu nunca mais o vi. Mas vou lembrar dele para sempre. Obrigado por ler o meu relato. Sou de Marília, São Paulo. Outra história de Marília, gente. Eu moro aqui. E essa história mais louca que eu li até agora é daqui. Tô começando a ficar com medo daqui. Eu já não gosto muito, tô ficando com mais medo daqui, né? Inclusive tem uma casa aqui que diz que é a casa do... que todo mundo que mora lá se diz, né? Inclusive eu queria fazer um vídeo lá, mas eu tenho medo, porque eu não sou muito bem tanto na cabeça. Aí eu entro num lugar desse e mata tanta cabeça ainda. Mas achei interessante. Acho que eu já li uma história mais ou menos como essa. E a gente vê bastante, né? Pessoas que vão em festa, se apaixonam por alguém e depois descobre que a pessoa que ela se apaixonou, na verdade, já foi embora faz tempo. É igual a menina do tacos, né? O cara faz uma corrida com uma moça, aí a moça esquece uma blusa, alguma coisa do carro, e a pessoa vai lá para devolver. E quando chega, os pais da pessoa pegam e falam que a pessoa já morreu, que é uma brincadeira sem graça e tudo mais. Mas achei bem legal, achei bem interessante. Bem aquele terrorzinho mesmo que te pega e te deixa presa ali, tentando entender o que estava acontecendo. Mas muito obrigada por enviar o seu relato. Espero que você consiga superar esse trauma aí, que depois disso eu acho que eu nunca mais ia querer conversar com ninguém em festa. Você tá doido, né? Ficar conversando com vontade em festa? Vou nada, já conversei uma vez, se eu conversar de novo. Eu ia ficar em dúvida se quem estivesse falando era gente ou não. Tá vendo? Eu só tô usando a cabeça. Não pode estagiar por mim, gente. Vocês contam e eu fico ali, brisando depois. Mas, credo, não. Ainda bem que você ficou tranquilo depois que tudo aconteceu. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. O súncubo. O ano era 2015 e eu era casado na época. Entrei em uma empresa de telemarketing e do nada simplesmente comecei a gostar do meu supervisor. Ele era de fora e era uma sensação fora do controle que eu sentia por ele. Só que ele não sabia de nada. Eu sabia que era errado, então resolvi orar e pedir para Deus que tirasse de mim esse sentimento horrível. Dias antes recebi uma revelação que Deus me daria um novo dom. Antes que eu apenas sonhava e acontecia. Certo dia, meu ex-marido foi a uma vigília na madrugada. Resolvi esperar ele chegar. Entrei pro quarto e coloquei a minha filha na cama. E vi a porta do guarda-roupas aberta e a luz da cozinha ligada. A casa estava trancada. E quando olhei para a cozinha, pensei em apagar a luz, mas vi o meu supervisor vindo em minha direção. Por segundos eu não sabia o que fazer, pois a casa estava trancada e seria impossível ele estar ali. Ele não disse nada, apenas veio em minha direção, me abraçando e me beijando, me apertando tão forte que me machucava.
Tentei pegar o meu celular para pedir ajuda, mas não consegui. Ele segurava o meu braço com tanta força e descia para os meus seios. Eu senti uma opressão tão grande que quando olhei no rosto dele, ele tinha mudado de face. A face agora era horrenda, um verdadeiro demônio. Mas que sensação horrível. Só pensei em repreender, então repreendi e expulsei. E aquilo virou fumaça bem diante dos meus olhos. Isso nunca mais eu vou esquecer. Não consegui mais dormir. Esperei meu ex-marido chegar e para contar para ele, e pasmem, ele já sabia. Antes mesmo que eu começasse a falar, ele me disse que foi revelado na igreja que eu estava passando por uma experiência sobrenatural. E quando eu chegasse, eu teria uma história para contar para ele. Contei para ele sobre meu supervisor e ele entendeu, porque eu não tinha nada com ele. No outro dia, fui trabalhar e olhei para meu supervisor e achei ele horrível. Todo aquele sentimento havia sumido. Foi como se tirassem com as mãos. É isso, Isa. Eu acho que era um sucubo aquele demônio. E você? Eu acho que era um sucubo também. Para mim, tudo que é relacionado com um demônio e sensações sexuais é suco. Se não for, aí já é uns 500. Mas pra mim é tudo suco. Não tem outra explicação. Ele é o demônio disso, então é ele que vem pra isso, né? E ele se disfarça realmente do que ele quiser. Pode ser do seu marido, pode ser de alguém que se tem atração, um famoso. Ele vem da forma que ele sabe que vai te agradar. Pra ele poder abusar de você. Geralmente em sonhos. Mas você teve ali uma sensação ainda mais real, que você estava acordado. Credo mais. Jesus, tá repreendido. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Comenta aqui pra mim qual foi o seu relato favorito. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos!